Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Amanda e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre cálculo do ponto de bolha. Vamos começar. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, antes de entrar em ponto de bolha, eu vou apresentar aqui alguns conceitos essenciais. Um é o conceito de temperatura crítica, que se refere à temperatura acima da qual a substância pode existir somente na forma de gás. Ponto de bolha. Temperatura a uma dada pressão na qual a primeira bolha de vapor é formada, ou seja, o ponto onde o líquido começa a evaporar. E ponto de orvalho. Temperatura na qual o vapor de água presente no ar ambiente passa ao estado líquido na forma de pequenas gotas por via da condensação. O que isso quer dizer? Que é o ponto no qual o vapor começa a condensar. Bom, o que interessa na engenharia química dos cálculos referentes a ponto de bolha e orvalho, se concentra em 4 classes. Estamos vendo essas categorias aqui. Vamos chamar de categoria BOL-P, que é o cálculo das frações molares na fase vapor e pressão, dados as frações molares na fase líquida e a temperatura. O segundo caso é ORV-P, o cálculo das frações molares na fase líquida e a pressão, dados as frações molares da fase vapor e a temperatura. BOL-T, o cálculo das frações molares na fase vapor e temperatura, dados as frações molares da fase líquida e pressão. E, por fim, ORV-T, que é o cálculo das frações molares na fase líquida e a temperatura, dadas as frações molares na fase vapor e a pressão. Então, como podemos ver, sempre essa referência aqui, P ou T ao final, se refere à variável que está sendo calculada, que precisamos descobrir no problema. Ou é a pressão, ou é a temperatura. Então, desse modo, deve-se especificar a composição da fase líquida ou da fase vapor, e a pressão ou a temperatura. Em relação ao cálculo de bolha, a composição dos componentes na fase líquida ela é conhecida. Se a temperatura for fornecida, devemos então reduzir a pressão até que a primeira bolha seja formada. Caso a pressão seja dada, devemos então aumentar a temperatura até que se forme a primeira bolha. Em ambos os casos, o cálculo a ser feito é ajustar a pressão à temperatura de modo que se garanta que o somatório das frações molares na fase vapor seja sempre igual a 1, ou seja, resolver esta equação aqui, que significa que KI, que é a constante de equilíbrio, vezes XI, igual a 1. Agora, considerando a lei de Raoult válida, podemos escrever a constante de equilíbrio em função das pressões de saturação dos componentes e da pressão total, chegando, no fim, nesta equação. Quando a temperatura é fornecida, esse cálculo aqui ele é direto, então primeiro resolvemos esse somatório para, enfim, calcularmos a pressão. Agora, quando a pressão é fornecida, precisamos calcular a temperatura de um modo iterativo. Assim, é necessário o uso de algum método numérico para a resolução do problema. Bom, nesta aula ficamos por aqui. Assista às próximas que serão para soluções de exercícios. Até mais!